Eu procurei alertar a liderança do governo no sentido de que nós precisamos de mais tempo, inclusive, para a discussão desse projeto. Eu até entendo a necessidade da contratação em tempo temporário para atender situações emergenciais, situações circunstanciais. Inclusive, eu recordo que quando do meu ingresso na Universidade Federal de Pernambuco, se deu inicialmente por via de um concurso público simplificado para uma vaga de substituto. Era um contrato temporário, que até hoje existe. Posteriormente é que eu fiz o concurso público efetivo, o que é a minha condição atual. Então, é natural que a administração pública ela precise de instrumentos para eventualidades, para situações emergenciais. O que me chama a atenção no projeto aqui é que não é porque o concurso, não é porque a contratação é por tempo temporário que não deva haver concurso público. Deve ter sim concurso público. É claro. Concurso público onde haja ampla divulgação, onde todos os princípios sejam respeitados da administração pública, onde haja concorrência, onde haja a oportunidade dos candidatos concorrerem em situação de igualdade. No entanto, uma leitura, vereador Marco Aurélio, do artigo 3º do projeto de lei, nos traz uma situação em que, se for aprovado desse jeito, o projeto de lei se transformará numa lei inconstitucional, porque o que está escrito no artigo 3º é a dispensa de concurso público. Ora, a Constituição não autoriza a dispensa de concurso público. Tem que haver o processo seletivo. Então veja o que é que está dito no dispositivo do artigo 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos dessa lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Município do Recife, prescindindo de concurso público, ou seja, dispensando o concurso público. Parágrafo 1º. Deverá o Poder Executivo diligenciar para que sejam observados critérios objetivos e impessoais de seleção, mediante a aplicação de prova e ou a apreciação de currículo dos candidatos. Ora, deve ser prova e apreciação de currículo, e não de prova ou apreciação de currículo. Porque dessa forma, basta que a administração divulgue o processo seletivo, peça os currículos e de uma forma completamente ferindo, inclusive, o que está no espírito da norma, dispensando qualquer tipo de critério objetivo de seleção, na medida em que a seleção exclusivamente via concurso, aliás, via currículo, pode ensejar, nesse caso, um critério subjetivo de contratação. Então, qual é a minha recomendação? A minha recomendação à liderança é que, primeiro, seja retirado a dispensa de concurso público do texto. Tem que haver, sim, concurso público, mesmo que seja uma prova simplificada. E segundo, que o critério de admissão não seja prova e ou currículo. Tem que ser prova mais currículo, ou exclusivamente prova. Então, aqui, do jeito que está, o projeto de lei, ele incorre de vício de constitucionalidade. Isso enseja a administração pública a possibilidade de contratar sem nenhum critério acobertado por uma lei que esta casa venha aprovar. A minha recomendação à liderança do governo é de que faça a devida depuração do texto para que a gente possa depois passar dessa preliminar, porque isso é uma preliminar que eu estou colocando. A preliminar é, vamos aprovar algo que está com um vício de constitucionalidade tão abertamente colocado como aqui. Eu escuto com atenção o vereador Menezes. Vereador André Regis, venho a essa tribuna de aparte
com muito cuidado no que eu possa aqui falar. Primeiro, porque lhe conheço de longas datas, sei da sua competência jurídica, não obstante ser eu formado em Direito, mas estou muito longe dos seus conhecimentos, principalmente na área de Direito Constitucional. Portanto, esse cuidado é no sentido de pedir orientação a Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz que teria que suprimir este termo, foi assim que eu entendi, suprimir o termo concurso público, isso resolveria o problema. É isso? No seu entender, resolve o problema desta lei. Eu acho que a gente deveria reformular a redação. Porque a redação como está, vereador Marcos Menezes, está assim. Eu vou repetir bem calmamente, porque eu acho que o plenário estava com muito desse... Não, o meu entendimento é o seguinte, se é do jeito que Vossa Excelência está sugerindo, sem concurso público, essa admissão temporária já admite que não é com concurso público, não é isso? O que não é possível de acordo com a Constituição. Você tem que fazer a seleção. Seleção pública é concurso público. É só para esclarecimento dos meus colegas, dos meus companheiros e a mim mesmo. Na hora que suprime esse termo, prescindindo do concurso público, no seu entendimento jurídico, isso resolve o problema e a lei não é inconstitucional. Veja, primeiro ponto é que haveria, porque são duas questões. Nós temos no artigo 3º, no seu caput, um problema lógico. Quando ele fala em processo seletivo de contratação, isso é concurso público. Seleção pública simplificada, isso é concurso público, correto? Não existe seleção pública que não seja concurso público. Toda seleção pública é concurso público. O que está sendo dito aqui é que você vai ter a seleção pública, mas que está sendo dispensado um concurso público. Não faz sentido. É uma questão lógica. E que eu acredito que o problema lógico se resolveria em você suprimindo o final do caput, quando ele está dizendo prescindido de concurso público. Porque o que está sendo dito aqui é que a lei dispensa concurso público. Isso é um problema lógico. Mas a própria modalidade, como está aí, de contrato temporário, eu estou entendendo que o senhor quer dizer, que Vossa Excelência quer dizer, que já é um concurso público. Claro. Entendi. Muito obrigado. Agora, não, mas tem a segunda parte. A segunda parte é que, isso aí vem no parágrafo 1º, é de que pelo parágrafo 1º, a administração pública, ela para contratar de forma seletiva simplificada, ela tem duas modalidades. Ela pode fazer uma prova ou ela pode fazer o chamamento de currículo. Ou ela pode fazer prova mais currículo. Ora, não faz muito sentido você abrir uma brecha de permitir que você contrata por currículo. A partir do momento que você diga, mande seu currículo e aqui eu seleciono quais serão os critérios objetivos que a própria lei garante que vai assegurar se simplesmente o processo seletivo for pela via da modalidade de currículo. Então, a prova, quando ela é fiscalizada, inclusive por outras entidades da sociedade civil, pela Câmara dos Vereadores, pelas comissões que nós temos aqui, a sociedade ela pode acompanhar a realização de uma prova, mas simplesmente o critério de seleção via entrega de currículo, quando muitas vezes, vereador Jairo Brito, determinadas funções aqui, todos os currículos irão se equivaler. Então, para aperfeiçoamento desse projeto, teria que suprimir aí o ou. E ou não pode ser. Outra coisa, é uma redação. A redação que foi dada aqui é uma redação de péssima técnica legislativa. Você está colocando... Vou ler para que todo mundo entenda. Eu conheço o texto. A aplicação. Mas eu vou, para facilitar o meu raciocínio. Deverá o Poder Executivo diligenciar para que sejam observados critérios objetivos e impessoais de seleção. Tudo bem. Mediante aplicação de prova. Tudo bem. E ou a apreciação de currículo dos candidatos. Então, o que está sendo dito aqui é que eu dispenso prova, basta que eu chame os currículos. E se eu chamo os currículos, é evidente que isso abre brecha para que qualquer
pessoa ligada à administração, ligada ao secretário, tenha maiores chances de ser contratados do que aqueles que precisam concorrer. Ou seja, o que está sendo colocado aqui é algo que, na minha concepção, tem problema de natureza lógica e abre brecha para que a administração ela não respeite o princípio da impessoalidade. O que nós queremos aqui é o respeito ao princípio da impessoalidade. Satisfeito, companheiro. Vou cedo a parte ao vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, a analogia que está sendo feita aí, e aí Vossa Excelência tem muito razão quando coloca a questão da prova e ou títulos, que a Constituição, e ou currículo, a Constituição fala de provas e ou títulos, está lá na Constituição. E a administração pública pode fazer por prova e ou títulos, mas títulos, não currículo. Exato. Então, você pode botar no currículo e depois não, né? Como é que vai? Eu terminei pessoal a declaração e o título. Cumpriu como carga horária, mas eu não cumpri o restante da monografia, da dissertação, então eu não tive o título. Então, para fazer analogia aí nessa técnica, aí ele tem que botar e o título. O ideal seria botar só a prova, né? Porque seria um critério, como Vossa Excelência está colocando, de uma seleção pública, mas né, mostrando a meritocracia, porque hoje o modelo de administração é meritocracia, então não poderia ser só com o currículo, né, ou com o título, teria que ter uma prova, não é verdade? As seleções temporárias nas instituições federais, Vossa Excelência sabe que tem que ter a prova, ainda tem que ter a prova didática, a prova de títulos, etc. Então, teria que ser, Vossa Excelência está muito perfeito aí na colocação, tem que ter o nome concurso público e aí alterar. Não botar IO currículo, não. Pode até botar IO títulos, porque aí fica conforme a Constituição manda. Portanto, é importante que esse projeto volte, repito, para que seja discutido mais ainda, para poder definir, inclusive, as especificidades dele. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito, professor Jairo Brito, eu concordo plenamente com Vossa Excelência nas colocações e, de fato, se a redação fosse prova mais título, seria uma coisa, porque, por exemplo, poderíamos tentar selecionar para a rede municipal de ensino mestres. Olha, a gente contrata temporariamente, mas somente mestres, porque nós temos um programa especial que precisa ser atendido e aí sim, o título, inclusive, a partir do momento que há um título de mestre, existe a chancela de uma universidade por trás. Na medida em que você diz prova ou currículo, o sujeito pode vir com o título de Harvard e alguém simplesmente falar, não, ser doutor em Harvard aqui não significa nada. Quem tem que saber mais é quem conhece a realidade local, portanto, esse curso aqui é melhor do que o curso de Harvard e leva a vaga. É isso? Abre-se a possibilidade de situações obtusas dessa linha. Então, concordo com Vossa Excelência, o correto seria, se fosse o caso, prova mais título. É evidente que o título ele é aferido com o currículo comprovado, como Vossa Excelência bem sabe. Então, incorporo plenamente o que colocar, aperfeiçoaria sim o que está sendo proposto a partir dessa lei. Escuto com atenção o vereador Marco Aurélio. Vereador, agradeço a parte. Eu queria antecipar aqui que eu me sinto muito à vontade, e eu queria, uma grande maioria dos meus colegas aqui, de nós colocarmos em votação esse projeto, e aí eu peço vênia a Vossa Excelência para explicar. O artigo 3º, quando diz que o recrutamento do pessoal vai presidir a questão do concurso, está falando exatamente naquele momento, no momento da seleção. Vossa Excelência tem um entendimento igual ao meu quando fala que a seleção pública também é um concurso. Então não está de jeito, de forma alguma aqui, dizendo que é para concurso ser dispensado. Está dizendo que quando for contratar, precede o concurso. Então eu peço vênia de Vossa Excelência para dizer que não há nenhum problema, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação, e eu me fico muito à vontade, porque eu acho que nenhum de nós aqui seríamos loucos
de afrontar a Constituição Federal e dizer, não vamos mais fazer concurso público. Não. Quando formos contratar, está dispensado o concurso público. É isso que o artigo está falando. Na questão da aplicação de prova e ou apreciação de currículo candidato. É uma questão que o governo a lei está protegendo, não é emergência, não é emergência. Vamos admitir, teve uma chuva muito grande, precisa de contratar, então o currículo, naquela agonia, na hora de se contratar a pessoa, seria mais rápido, mas nós, para isso, vereador, somos fiscais da lei. Nós vamos poder fiscalizar cada uma dessas contratações. E eu tenho certeza que quando houver os absurdos, a oposição ou qualquer um de nós, se houver, a gente vai estar aqui para gritar. Portanto, eu me sinto muito à vontade de votar esse projeto hoje. O projeto está bastante claro. Não há nenhuma intenção do governo, nem nenhum dos vereadores aqui presentes de dizer que não se faz mais concurso na Prefeitura do Recife. Portanto, eu peço a Vossa Excelência para dizer que eu acho que o projeto deve ser votado, porque é importante para a Prefeitura, é importante para a administração, é importante para o povo do Recife. Vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência falou com todas as letras. Quando houver a seleção, a gente vai dispensar concurso público. Isso não pode, vereador. Não se pode dispensar o concurso público. O concurso é justamente quando a gente vai fazer a verificação de quem é o melhor candidato. Quanto à questão da prova, todas as situações aqui, elas já estão taxativamente elencadas. As provas podem ser elaboradas e, numa situação de emergência, a gente pode ter a utilização dessas provas. A questão, portanto, agora, como é que eu vou verificar? Vossa Excelência está dizendo que a gente tem acesso, nós não temos acesso. Inclusive, aprovamos aqui, o ano passado, uma lei, em 2013, uma lei que permite que a Prefeitura mantenha sigilo em informações ultrasecretas de até 25 anos. Acredito que esse foi o maior disparate legislativo que essa Casa já aprovou na sua história. A Prefeitura da cidade do Recife nós aprovando uma possibilidade da Prefeitura decretar sigilo de até 25 anos para informações ultrasecretas. Então, numa secretaria, numa prefeitura que tem, por prática, inclusive, proteger sigilo, colocar sigilo em informações, eu, sinceramente, eu não concordo com essa observação que é de fácil fiscalização. Não é fácil fiscalização. A pergunta que eu faço, vereador Marco Aurélio, e a liderança do governo é, qual é a urgência de nós aprovarmos esta lei hoje com esta redação tão mal feita? Essa aqui é uma pergunta. Por quê? Não precisa aprovar hoje. Conserta-se o texto. Eu não estou... Olha, a necessidade existe. Agora, eu vou aprovar, dando a possibilidade de um gestor... Olha, a lei ela não é feita para Geraldo Júlio. A lei é feita para todos os prefeitos que virão. Se no futuro um prefeito resolver não fazer nenhum tipo de seleção, ele chamar quem ele quiser, quando se vai reclamar, diz, não, eu peguei o currículo. Contratação temporária. E a lei permite. A lei dispensa o concurso. Então você está acobertando uma posição que aí sim você vai ter que judicializar para que você possa responsabilizar um gestor que deixou de fazer o que deveria. Então não vamos pensar que esta lei é para o prefeito Geraldo Júlio ou para a atual gestão, vereador Marco Aurélio, porque eu nem sei se eu serei vereador aqui no futuro ou Vossa Excelência, ou quem será o prefeito. O que eu sei é que essa lei, sendo aprovada do jeito que está, ela incorre de vício de constitucionalidade. E por uma questão lógica, e que, sinceramente, eu não vejo qual é o prejuízo que nós vamos ter se a gente adiar a votação hoje, porque não há nenhuma situação emergencial, tal como prevista pela lei, que tenha que ser atendida hoje. Muito obrigado, senhor presidente.